Acompanhar o texto, Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 17, diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Bom, o que está acontecendo aqui? Moisés, ele está retornando ao relato da criação. Ele já apresentou aqui no capítulo 1, até o versículo 3 do 2º capítulo, ele já apresentou como todas as coisas foram criadas. Agora ele retorna, não só aqui, mas em alguns outros momentos, para explicar detalhadamente algumas partes da criação. Nesse texto, por exemplo, ele fala da criação do homem. No próximo texto que nós teremos, ele fala da criação da mulher. Enfim, ele vai tratando ali de detalhes específicos dentro dessa criação. E ele começa assim, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Bom, como introdução aqui, Moisés vai nos dar alguns detalhes. Esse texto é bem interessante porque ele didaticamente é muito bem organizado, já que era essa a intenção de Moisés. Ele já tinha feito o relato da criação, agora ele retorna a esse relato para falar de detalhes. Então, é claro que se ele vai falar de algum detalhe, ele vai fazer isso de forma didática. E como ele faz? Ele nos dá um contexto e depois nos explica como a coisa foi feita, como Deus fez ali no caso aqui da criação do homem. E no contexto, ele vai nos dar esse contexto, esse pano de fundo aí sobre o relato. Primeiro ele vai fazer uma divisão dos diversos relatos dele, usando essa palavra Gênese, a palavra ali que vai significar genealogia, mas que também significa início, história, e ela vai ser uma forma de Moisés então separar o conteúdo. Ele vai usar essa palavra 10 vezes, em 10 divisões que ele vai fazer, contando sobre alguns relatos da criação. E é um recurso que ele usa didático, para nesse livro poder nos explicar melhor as coisas. Mas ele também tem um outro detalhe interessante dentro desse contexto, que ele usa aqui a expressão Senhor Deus. E ele, se você percebeu na leitura, ele usa essa expressão diversas vezes. Até então, ele vinha usando a expressão Elohim, ou Elohim, que é a expressão que significa, que é traduzida simplesmente por Deus. Mas aqui ele vai usar a expressão Senhor Deus. E essa outra palavra que ele vai usar aqui é aquela palavra que a gente não tem a pronúncia correta. Alguns vão falar Yahvé, outros vão falar Javé, outros vão falar Jeová. Ou seja, muitas formas diferentes de dizer a mesma palavra, mas que tem a ideia inicial, ou a ideia de ser a palavra baseado no eu sou. Então é como Deus mesmo se apresentou a Moisés,
ele vai, muito antes dele escrever isso, né? Então ele vai dizer: eu sou o que sou, né? Então essa é a palavra que Moisés está usando aqui, que nós normalmente traduzimos por Yahvé ou Yahweh, né? Então são as palavras que nós normalmente usamos e que significa eu sou o que sou. Então agora ele não só chama Deus de Deus, mas de Senhor Deus. Lembra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus lá do princípio é Elohim. Agora é o Senhor Deus. O Deus, aquele que é o soberano sobre tudo, mas que se identifica pessoalmente com o povo de Deus. Então, quando ele se identifica, ele diz: eu sou o que sou. E essa expressão é Yahvé, é a ideia do soprar, né? Então essa expressão que a gente não tem uma tradução, porque os próprios judeus, por tradição, perderam essa pronúncia, né? E até a forma mesmo de escrever, e então a gente acaba traduzindo por Senhor Deus. Mas é interessante que Moisés acrescenta esse detalhe para nos informar que agora ele está sendo tratado como um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o seu povo. Bom, ele continua aqui dizendo assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O que Moisés está dizendo aqui? Não é que não havia ali frutas, ou não havia ali vegetação. O que Moisés está dizendo aqui é que o campo ainda não havia sido cultivado. É que ainda não havia lavoura, ainda não havia cuidado, não havia quem fizesse isso. Olha o que Moisés está dizendo: olha, Deus fez toda a criação, mas não havia quem cuidasse. E por não haver quem cuidasse, ainda não havia essa lavoura, esse cuidado com o campo. O que nos mostra um detalhe muito interessante, que Deus cria todas as coisas levando em consideração a presença do homem. O homem é parte do planejamento da criação, por isso que tudo aquilo que é do campo não floresceu naturalmente, precisava de alguém para cultivar. E aí, por causa dessa realidade, que planejada pelo próprio Deus, Deus então vai criar o homem. Agora olha que detalhe interessante aqui, ele disse que uma neblina subia da terra. O Senhor não tinha feito chover ainda sobre a terra, ainda não havia chovido, e uma neblina subia da terra, uma espécie de vapor ali subia da terra, que regava toda a superfície do solo. Então, o fato de não ter chuva não fez com que a vegetação morresse. Essa neblina mantinha. O que faltava era alguém para cultivar, e para quando cultivasse, tudo aquilo florescesse. Eu disse a vocês que nós não vamos fazer nenhuma abordagem científica sobre o livro de Gênesis, porque nós achamos ela desnecessária, já que nós temos uma mudança constante na ciência e nem sempre nós temos os próprios cientistas concordando entre si. Mas eu queria ressaltar um detalhe interessante aqui. Você já deve ter visto no Fantástico ou em qualquer outra reportagem dizendo o seguinte: uma grande descoberta foi feita, um homem ou um esqueleto de um suposto homem de 10 milhões de anos foi encontrado. Você já viu isso, não viu? Foi encontrada uma ossada de 5 milhões de anos atrás. Como é que eles fazem essa conta? Eles fazem essa conta basicamente através da datação do carbono 14, né? A partícula 14 ali do carbono, ele é esperada numa quantidade enquanto nós estamos vivos, e essa quantidade vai se diminuindo à medida que a pessoa morreu. Dentro dos seus ossos, essa quantidade de carbono vai diminuindo com o tempo que vai passando. Então, se eu entendo que tem uma X quantidade aqui, e agora eu tenho uma Y, eu consigo fazer, e eu sei que a perda do carbono é tanto por ano, eu consigo fazer a conta e chegar lá. Então, essa é a ideia da datação. Mas qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: não se leva em conta o dilúvio. O dilúvio é uma realidade que mudou toda a atmosfera da terra.
A primeira coisa que muda é a própria ideia de Pangeia, de que os continentes seriam um único continente, e o próprio dilúvio teria trazido esse afastamento, quando principalmente de baixo vem a água, não só chuva, né? A gente tem uma ideia de que só choveu, não é isso que aconteceu. O dilúvio ele acontece basicamente por baixo da terra, mesmo pela terra se abrindo e a água subindo. Mas principal de tudo é que a chuva, que não havia caído ainda, traz uma mudança na atmosfera. A principal mudança é que esse momento aqui, o que existia? Um clima único. Nós não tínhamos verão, inverno, primavera, nós não tínhamos isso, outono. Havia uma única temperatura em toda a terra, ou uma única estação em toda a terra, com uma temperatura amena que variava pouco. Tanto que, como é que viviam os nossos primeiros pais? Nus. Como é que isso seria possível de acontecer se nós tivéssemos inverno, se nós tivéssemos as estações do ano como temos hoje? Não, o que não acontecia era isso. Havia uma temperatura que era amena, por causa dessa neblina que saía da terra, a ausência de chuva permitia que essa temperatura fosse única. Isso muda com o dilúvio. E uma outra prova de que isso tudo muda com o dilúvio é que Noé, o que acontece com Noé depois do dilúvio? Ele vai fazer o que ele sempre fez, ele vai amassar as uvas ali e fazer o seu suco de uva. O que acontece com o suco de uva? Vira vinho, ele fermenta, Noé se embriaga. Isso é uma prova da mudança da atmosfera da terra. Portanto, qualquer ideia de datação de carbono 14 para antes do dilúvio não vai funcionar, porque a atmosfera era outra. Então as coisas eram muito diferentes, tanto que uma das grandes mudanças que acontece no dilúvio é a própria longevidade da humanidade. Antes do dilúvio, a gente vai encontrar homens vivendo mais de 800 anos. Já pensou você ter que aturar seu marido por mais de 800 anos? Né? Como Deus teve misericórdia dos casais, Deus falou, não, 70, passou de 70 já está no lucro, porque senão ninguém aguenta. E aí então, a própria longevidade muda, por quê? Porque muda a atmosfera, agora a gente tem outra atmosfera, agora a gente tem um outro clima, agora a gente tem uma outra realidade. Então, apesar de não ser o foco, eu estou só fazendo aqui um parêntese, né? Quando você ouvir sobre o carbono 14, lembre-se disso. Se não levar o dilúvio em conta, você para ali. Até ali, você pode ter certeza. Tanto que não tem nenhuma grande descoberta até ali, você já percebeu? Ninguém faz nenhuma grande descoberta. Descobrimos alguém de 4.000 anos atrás, que o dilúvio a gente está falando mais ou menos nisso, né? Alguma coisa nesse sentido. 4.000 anos atrás. Não tem, é só milhões e milhões e milhões. Porque, claro, se você tem esse carbono que era diferente lá, é claro que você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer a datação correta. Bom, mas fechando o parênteses, era só uma curiosidade que eu achei que era importante a gente falar, porque se fala muito pouco nessas coisas, né? E a gente acaba aceitando a ciência como se ela fosse absoluta e não se questiona essa coisa. Nós tivemos um homem chamado Adalto Lourenço, né? Que ele questionava muito essas coisas, explicava de uma forma muito científica. Ele era um cientista muito renomado, né? Faleceu agora há pouco tempo, mas nos ajudou muito e continua nos ajudando muito nesse sentido. Bom, mas vamos lá. Então ele nos dá esse contexto. Qual era o contexto? Deus criou outras coisas, faltava alguém para cultivar, por isso não havia tudo ali sendo, não florescia, não era cultivado, não havia tudo aquilo que há como agricultura, vamos dizer assim. E aí o Moisés vai nos ensinar como que Deus faz a criação do homem. E ele vai usar aqui alguns verbos, né, algumas ações de Deus. Ele vai falar de algumas ações de Deus na criação do homem. Ele vai começar dizendo que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. A primeira ação de Deus aqui usa o verbo traduzido como formar. Então o Senhor Deus, ó, o Senhor Deus de novo, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que nós temos aqui? Uma linguagem que é chamada de antropomórfica. Não é teologia isso não, é português mesmo.
Como é que quer dizer essa linguagem antropomórfica? É quando nós pegamos Deus e transformamos Deus, ou melhor, pegamos as ações de Deus e ilustramos essas ações com ações e atitudes humanas. Então, Deus não tem boca, Deus não tem ouvidos, mas a gente lê nas Escrituras que Deus falou, que dos lábios do Senhor saíram as bênçãos. Nós ouvimos que os ouvidos do Senhor estão inclinados à oração do seu povo. É claro que é uma linguagem que vai... Por quê? Porque Deus é Espírito puríssimo. Como é que essas realidades onde Deus não tem corpo poderiam ser apresentadas a nós? Apenas numa linguagem que se adapta à nossa capacidade. Então, ele diz que Deus vai pegar o pó da terra, formar o homem, e vai então soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Então, como ele vai apresentar Deus com características humanas, ele nos quis dar a ideia de como Deus fez isso. A ideia é como se Deus tivesse tomado o barro em suas mãos que ele não tem, mas tomado o barro em suas mãos, dado forma a esse barro e soprado vida em suas narinas. Deus não tem mãos nem boca, mas ele é assim apresentado para nossa compreensão ali, tá? A ênfase toda aqui é que a criação toda foi realizada pelo poder da palavra. Você lembra como é que foi? Primeiro dia, haja luz, e houve luz. E toda a criação haja os animais, hajam as plantas, haja tudo, hajam os lumiares, haja a separação entre o firmamento nos céus e na terra, haja tudo. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Mas a ideia aqui de Moisés é nos lembrar que na criação do homem há um envolvimento pessoal de Deus. Não há apenas uma ordem para que tudo seja criado, mas há um envolvimento pessoal, um envolvimento próximo, uma dedicação à realização específica disso. É por isso que o homem é apresentado como a coroa da criação, por causa desse envolvimento pessoal próximo do Senhor. E ainda assim, mesmo sendo a coroa da criação, isso que Moisés faz aqui com uma maestria, claro que inspirado pelo Espírito, ele está mostrando, olha, a beleza ou envolvimento pessoal de Deus na criação do homem. Mas ainda assim, ele faz o homem do pó da terra. Nós acabamos de ler que ali onde Deus planta um jardim, tinha um ouro, tinham algumas pedras preciosas. Deus poderia ter feito o homem de qualquer outro objeto, mas ele faz do pó da terra. E aqui, ou seja, de todos os objetos disponíveis, ou de todos os materiais disponíveis, aquilo que não era valioso. Há uma intencionalidade divina na criação do homem. Deus faz o homem intencionalmente. Intencionalmente é do pó da terra, para que ele saiba quem ele é, para que ele perceba a sua fragilidade diante de Deus. E aí diz que Deus dá ao homem o fôlego da vida. É como se ele soprasse esse fôlego, soprasse essa vida. E ali Deus então dá o imago Dei. Deus dá ao homem sua imagem e semelhança. Essa é a imagem e semelhança que é dado, não é na forma, é a imagem e semelhança através desse imago Dei, essa imagem de Deus imputada no homem, esse fôlego de vida. É como se Deus quisesse nos lembrar ou nos ensinar que Ele estava doando de si mesmo ao homem, não fazendo o homem divino, mas dando ao homem aquilo que ele tem, vida, transmitindo seus atributos. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Os atributos comunicáveis de Deus. Existem atributos que Deus comunicou aos homens, o Deus concedeu aos homens, e esses atributos ele transmite nessa imago Dei, nessa imagem de Deus, semelhança de Deus que é concedida na criação. Então, a primeira ação de Deus na formação do homem, na criação do homem, é que Deus forma, ou há um envolvimento pessoal. Esse verbo formar traz essa ideia de envolvimento pessoal, de mão na massa, não apenas de uma ordem. E dos versos 8 ao 14, nós encontramos a segunda ação de Deus. Olha o que o texto diz: e o Senhor Deus de novo, plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado.
Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O verbo é plantar. Deus então planta um jardim e nele colocou beleza. As árvores, o que Deus plantou ali era agradável à vista, e colocou suprimento, era boa para o alimento. Então Deus traz beleza e ao mesmo tempo suprimento. E duas árvores específicas são mencionadas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos que árvores eram. Há uma tradição que fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal ser a maçã, né? Mas é apenas uma tradição, talvez uma forma da gente perceber isso. A minha percepção é que essa árvore não existe mais, né? Era uma árvore plantada no jardim, especificamente no jardim, servindo ali especificamente para um propósito da obediência, né? Mas a primeira delas simbolizava a vida. Era essa que o homem tinha que ter comido, né? Simbolizava a presença do próprio Deus, simbolizava a vida que vinha de Deus e que Deus dá aos homens, que Deus concede aos homens. E a segunda, então, simbolizava a separação entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Não é a ideia de que o homem não fosse capaz de saber o que era bem e mal. O homem não descobriu que uma coisa era boa e outra era mal depois de comer. A ideia da árvore do bem e do mal é a ideia da experiência entre o certo e o errado, de saber o bem e o mal, de experimentar o mal e de experimentar o bem. Ele tinha o conhecimento, mas a árvore produziria essa experiência. É interessante que em seguida ele mostra vários detalhes aqui geográficos, né? Ele fala de um rio que saía do Éden para regar o jardim, que lá se dividia esse rio em 4. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E ele vai falando dos outros rios, né? Dos 4 afluentes desse rio principal aqui. E assim, a ideia é que o Éden fosse localizado na antiga Mesopotâmia. Nós não temos uma localização, até por conta dessa ideia da Pangeia, né? O dilúvio vem depois, a separação dos continentes vem depois. Não dá para a gente identificar hoje sua localização. Moisés ali tenta dar ao povo uma ideia geográfica muito mais no sentido de o melhor local, o mais belo, o mais rico local ali. E ali o que ele está, certamente fez sentido ali para a época, né? Fazia sentido para as pessoas que ouviram essas localizações. Hoje a gente não consegue geograficamente lidar com isso. Mas o que Moisés está querendo dizer ali quando fala disso? Ele está querendo mostrar que esse lugar era um lugar belo, era um lugar rico, era um lugar cheio de vida e cheio de beleza. E é por isso que um teólogo da época de Agostinho, chamado Jerônimo, vai chamar esse lugar de paraíso. Talvez você já tenha ouvido falar do Éden como paraíso. Esse conceito do Éden como paraíso não é um conceito bíblico, é um conceito do teólogo Jerônimo. Ele vai chamar esse lugar de paraíso porque para ele não há outra palavra que pudesse descrever a beleza e a fartura que existia nesse lugar. Ele usa a palavra paraíso exatamente para tentar nos convencer de que o que Deus está fazendo ali é colocar o homem no melhor lugar que o homem poderia estar, o melhor lugar que ele poderia viver, para que fique ainda mais clara a ingratidão pelo pecado, ou no pecado do homem, na desobediência do homem. Então, primeiro Deus forma o homem, depois Deus planta um jardim. E a terceira ação de Deus está no verso 15: o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então agora a ação de Deus tem 2 verbos: ele vai tomar o homem e vai colocar o homem no jardim. O que mostra claramente que o homem é criado num outro lugar, até porque Deus planta o jardim nessa ordem de Moisés aqui, depois da criação. Qual é a ideia aqui? Os verbos vão dar a seguinte ideia: que Deus buscou o homem onde ele estava e estabelece o homem no Éden. O primeiro verbo tem a ideia de tomar pela mão.
Então Deus tomou pela mão, e o verbo colocar é o mesmo verbo usado para descanso. É a mesma palavra usada, traduzida como descanso. Então, seria a ideia que Deus toma o homem pela mão e dá descanso ao homem, coloca o homem num lugar de descanso. Não descanso no sentido de trabalho, mas descanso no sentido de não se preocupar. Não havia preocupação no Éden. Tudo que o homem precisava, ele tinha como suprimento, como uma concessão bondosa e generosa de Deus para Adão. É isso que Moisés está mostrando aqui, que Deus toma o homem pela mão e concede descanso para o seu coração. Aliás, um detalhe importante aqui, claro que a gente vai tratar isso quando falar da queda, a ideia de que o trabalho hoje é uma maldição, não é uma ideia correta. O trabalho sempre fez parte do projeto de Deus para o homem. A fadiga do trabalho é que é consequência do pecado. O trabalho não. Lembre que o homem foi colocado no lugar mais perfeito que ele poderia ser colocado, no Éden. Para quê? Para cultivar e para guardar. A ideia é que ele foi colocado lá para proteger o lugar, para trabalhar no lugar. O homem foi levado, ele recebe descanso para a sua alma, descanso para as suas preocupações, mas ele recebe trabalho para o seu corpo. Esse é o propósito que o homem é colocado no jardim: cultivar e guardar. É a ideia de trabalho e de proteção. Por que ele foi colocado para guardar, para proteger? Talvez aqui já estivesse ali a ideia do mal que rodeava, né, e que depois vai chegar ao jardim na presença da serpente. Então, Deus forma o homem, Deus planta um jardim, Deus toma o homem e o leva ao jardim. E a quarta ação de Deus aqui é descrita nos versos 16 ao 18, que diz assim: o Senhor Deus ordenou ao homem. E aí vem a ordem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E aqui então está a última, aqui nesse texto, né, a ação de Deus na criação do homem. Ele ordena ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a tal da maçã ilustrada em muitos filmes aí, permitindo que ele comesse de todas as outras árvores do jardim. Tudo estava disponível ao homem, tudo. Eu fico imaginando, eu já falei algumas vezes aqui que a minha fruta predileta é a graviola. Para mim não existe uma fruta melhor. Eu fui na feira esses dias e eu vi a graviola, e quando eu vi aquela graviola, eu falei: meu Deus, graviola, vou comer graviola. Faz anos que eu não como graviola. E aí eu vi o preço daquele negócio e falei: rapaz, isso aqui foi feito no céu mesmo, viu? Porque o preço está mais caro que a picanha. Deixa quieto, eu como ovo mesmo, tá bom. Mas eu fico imaginando, qual é a sua fruta predileta? Imagine você estar num lugar onde você, quando eu morei na Bahia, no quintal da minha casa, havia muitos frutos lá. Eu tinha cana, eu tinha 2 pés de cacau, eu tinha uma mangueira que era do vizinho, mas como caía no meu terreno era minha, né? Eu tinha bananeira, eu tinha um pé de laranja, eu tinha muitas frutas lá em casa, no quintal de casa. Agora eu fico imaginando o paraíso. Qual é a sua fruta predileta? Você imagine que tinha lá. Imagine quais são as suas frutas. Eu amo quase todas as frutas. Imagine você poder tê-las ali da melhor qualidade possível, cuidadas, cedidas, concedidas graciosamente pelo Senhor. Era um lugar de descanso para o coração, não havia preocupação. A preocupação com o sustento, ela é consequência do pecado, porque Deus criou o homem para não se preocupar, para descansar nele, porque ele seria o sustento do homem. E isso era o que o homem tinha. E tudo estava disponível, inclusive a árvore da vida, a árvore que concedia ao homem aquilo que o homem recebeu de Deus como dádiva maior, que era a própria vida. Ele só tinha uma árvore, um fruto que ele não podia comer. A exigência
de Deus, e essa é a quarta ação de Deus. Deus exige do homem a obediência. E perceba um detalhe aqui, irmãos. A gente tenta, e é claro que isso é até importante para nós, né, tentar entender as coisas. A gente tenta encontrar razões do porquê aquela árvore. Perceba que não há aqui explicações sobre o motivo da ordem. E a razão é que os motivos aqui não importavam, porque não cabe ao homem julgar esses motivos ou essa direção. Cabe ao homem obedecer. Era essa a intenção de Deus, que o homem compreendesse isso, que entre nós julgamos intenções, nós julgamos pedidos, nós julgamos ordens, nós julgamos todas as coisas, mas diante de Deus nós não julgamos coisa alguma, porque o nosso chamado é para a obediência. E é isso que o homem recebe aqui então, essa ordem para que ele ficasse no jardim, cuidasse do jardim e pudesse então apenas obedecer, não comendo dessa árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui há a primeira menção da morte. Até então, tudo é vida, tudo é criação, tudo é graça, bondade e concessão. Mas há aqui uma orientação de Deus, uma ordem de Deus para que houvesse obediência. E há uma consequência para a desobediência. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. E esse texto não vai explicar esse detalhe, mas a gente vai ver ao longo dos textos seguintes, que a ideia de morte aqui era tanto a morte física, que não era algo natural para o homem, por isso nós temos dificuldade de lidar com a morte, porque nós não fomos criados para experimentá-la, nem para perder para ela pessoas que nós amamos. Por isso, para nós, a morte é tão dolorosa, porque ela não faz parte daquilo para o qual nós somos criados. Mas também há uma morte espiritual, que seria essa separação. Mais adiante nós vamos ver que a experiência do homem no jardim não era apenas de ter os seus frutos prediletos. Não era apenas de ter a graviola, o morango, a jaca, a manga ou qualquer outro fruto, né? Isso, algumas das frutas, mas era de ter a própria presença de Deus. O texto vai explicar que na viração do dia o homem tinha a presença de Deus e com ele se relacionava. E a morte espiritual seria essa separação, seria findar essa separação, esse relacionamento que o homem tinha de tão belo. Mas também fala, e os textos posteriores vão mostrar isso, da morte eterna, da separação não só no Éden, não só no jardim, mas da separação eterna de Deus. E pela primeira vez a morte, que é a maior catástrofe, o maior dos efeitos ou das consequências do pecado, é apresentado aqui. Agostinho, lá da época de Jerônimo, né, a gente está falando do século IV, ele vai explicar a situação assim. E a gente vai ver isso com mais detalhes depois, mas só para não ficar na sua cabeça, será que o homem poderia não ter pecado? Será que o homem poderia ter feito outra coisa? E Agostinho vai explicar assim, que o homem, na criação, o homem poderia pecar, tanto que ele peca. Mas ele também poderia não pecar, por isso Deus dá a ele uma ordem, que seria absolutamente injusta se o homem não tivesse capacidade de cumpri-la. Mas o homem recebe uma ordem, não coma. E ele tinha então a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar. Ele usa uns termos em latim para isso, né? Posse peccare, posse non peccare. Mas usando esses termos, ele vai lembrar essa ideia: o homem poderia decidir, o homem poderia escolher, livremente escolher a decisão que ele pudesse tomar. Ele tem uma ordem de Deus e uma decisão. Mas, e isso a gente vai ver com o tempo também em outros textos, depois da queda, o homem não mais tem a possibilidade de não pecar. Agora o homem que era posse peccare, ou seja, poderia pecar, o homem que era posse non peccare, que poderia não pecar, agora é non posse non peccare, não pode não pecar. O homem não consegue mais não pecar por sua própria capacidade e força. Por isso Cristo se torna necessário, e por isso que Cristo é anunciado já na queda,
o descendente da mulher que viria para trazer a salvação, porque é a partir do momento da queda, onde há essa ruptura do descanso da preocupação, do descanso da alma, e há essa separação, essa morte espiritual, essa separação espiritual entre o homem e Deus, o homem não pode mais, não tem mais a capacidade de não pecar. Por isso ele precisa do perdão dos seus pecados concedido em Cristo Jesus. Isso é fundamental para a nossa fé. E você percebe, irmãos, como quantas coisas eu falei que tornam a exigência desse relato verídico e literal? Você percebe que se isso aqui é uma fábula que Moisés utilizou só para ilustrar, quais seriam os problemas? O primeiro problema seria que Cristo usou isso literalmente. Então, o que Cristo falou não é digno de confiança. Segundo, que não há nenhuma necessidade de um Salvador, de um Redentor, já que isso é uma fábula. Agora, se isso é literal, por mais que para nós seja completamente diferente do nosso contexto, sendo isso literal, isso explica por que Cristo é necessário. Porque o homem perde a capacidade de não pecar por causa da morte espiritual produzida exatamente pela desobediência. Bom, esse é o que o texto nos explica. Eu queria finalizar com 3 aplicações para a nossa vida. O texto tem 4 ações de Deus. Alguém esqueceu de dizer para Moisés que a pregação dele tinha que ter 3 pontos. Então Moisés faz uma pregação com 4 pontos, né? Talvez Moisés não tenha frequentado um bom seminário para poder fazer uma pregação com 3 pontos. Mas eu quero encerrar com 3 aplicações, né? Para que a gente possa guardar no nosso coração algumas lições desse texto para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, é a seguinte: nós não podemos negligenciar a bondade e o amor de Deus. Olhando para a criação, nós ficamos sem condições de dizer em qualquer momento da nossa vida que o que nós recebemos de Deus não é o melhor que Deus tem para nós. Nós não temos condição, porque quando nós vemos Deus lidando com o homem na sua criação, nós não vemos outra coisa senão Deus lidando e concedendo graciosamente ao homem o melhor que o homem poderia ter. E talvez você pense: poxa, mas eu olho para a minha circunstância, não é o melhor, não é a melhor circunstância, mas é a circunstância que melhor vai te conduzir a quem Deus quer que você seja. Essa é a nossa dificuldade, é aceitar isso, porque a circunstância não é a melhor, mas é a melhor circunstância que vai me conduzir a ser semelhante a Jesus. Por isso que Paulo diz que que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus usa todas as circunstâncias para o bem, ou seja, para nosso moldar a semelhança de Cristo, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós não podemos negligenciar a bondade e o amor de Deus. Nós somos alvo constante do amor e da bondade de Deus. Tudo que nós temos é fruto do amor e da bondade extrema de Deus. Até as nossas maiores dores são fruto do amor e da bondade de Deus, porque ao contrário de satisfazer nosso ego, Deus trabalha para o moldar do nosso caráter, que é muito superior, que é muito maior do que qualquer satisfação momentânea e pessoal. Calvino diz o seguinte sobre isso: certamente foi uma vergonhosa ingratidão que ele não pudesse se firmar em um estado, Adão, não pudesse se firmar em um estado tão feliz e desejável. Aliás, que foi uma luxúria mais que brutal, que liberalidade tão imensa não fosse capaz de satisfazê-lo. Nenhum canto da terra era então estéril, nem havia qualquer parte que não fosse excessivamente rica e fértil. Mas aquela bênção de Deus, que em outros lugares era comparativamente moderada, nesse lugar tinha transbordado maravilhosamente. Olha o que Calvino está dizendo:
quando nós olhamos para o que Deus concedeu ao homem, a desobediência é um sinal da ingratidão, de uma ingratidão vergonhosa. E nós podemos aplicar essa mesma realidade a nós, irmãos. Se nós temos recebido de Deus nenhuma outra coisa senão da sua bondade e graça sem limites, recebido o melhor do que nós precisamos para nos tornar o que precisamos ser em Cristo, qualquer murmuração é uma expressão de ingratidão. Qualquer murmuração ou qualquer expressão de ingratidão é uma ofensa àquilo que nós temos recebido de Deus. Não negligencie a bondade e o amor de Deus. Você é alvo contínuo e intenso do amor e da bondade do Senhor. A segunda aplicação que eu quero apontar aqui essa noite é que nós não podemos negligenciar os absolutos de Deus. Nós vivemos numa época em que absolutos estão desaparecendo. Tudo é relativo em nossa sociedade e tudo vai se tornando relativo. Mas só nesses poucos versos que nós tratamos essa noite, nós encontramos alguns absolutos: vida e morte, macho e fêmea, obediência e desobediência, bem e mal. Alguns dos absolutos de Deus claramente estabelecidos. É claro, irmãos, por favor, não me entenda mal, eu não estou querendo dizer que a vida é preto e branco, né? Até porque seria horrorosa, né? Se nós não só tivéssemos um ponto e outro ponto. É claro que existem muitas nuances na nossa vida, mas os princípios eternos de Deus, eles não têm nuances, eles existem de forma absoluta. A verdade de Deus é verdade absoluta. Macho e fêmea são absolutos. Bem e mal são absolutos. Vou dar alguns outros exemplos que nós encontramos nesse texto. A dignidade da vida, ela é absoluta, porque Deus implantou o imago Dei, a imagem, em cada ser humano. Mesmo aos nossos conceitos, né? Os piores seres humanos, neles há, ainda que de forma apagada e de forma limitada, o imago Dei. A vida, a dignidade na vida, não por causa da pessoa que tem essa vida, mas por causa de quem concedeu a essa vida. Por isso a vida é valiosa. Por isso a vida de todos é valiosa. Claro que se usa isso para uma deturpação política que é horrorosa e que acaba não servindo a propósito nenhum. Mas há dignidade, ou seja, o caminhar de todos, principalmente dos governantes, deveria ser sempre de valorizar a vida, porque há dignidade na vida pelo Criador. Isso é um absoluto, ninguém consegue mudar isso, por mais que existam muitos militantes que vão contra a vida, tanto de um lado quanto de outro, né? Um daquele que acha que tem que matar todo mundo, e o do outro também que acha que a vida não tem valor nenhum e que desde o ventre você pode matar. Tanto de um lado quanto de outro há distorções, mas a dignidade da vida está em quem concedeu a vida, está em Deus. Esse é um absoluto de Deus. Um outro absoluto de Deus é a dependência de Deus. Olha a tragédia que é a vida quando nós não dependemos de Deus. Olha como a ausência de dependência nos faz mal. E essa dependência aqui, ela está representada tanto na árvore da vida, que o homem perde quando ele é expulso do jardim, e ele perde essa vida a quem ele tinha acesso, concedida pelo Senhor, quanto na árvore do bem e do mal. Quando o homem decide, não, eu quero ser autônomo para experimentar o bem e o mal, olha a catástrofe. Olha como a vida só piora a partir desse momento. A dependência de Deus é um absoluto, irmãos. Nós só conseguimos viver a melhor vida que nós podemos viver quando nós a vivemos na dependência do Senhor. É um absoluto. Um outro absoluto de Deus, por exemplo, é o trabalho. O trabalho como realidade para o homem é um absoluto de Deus. Não há outra forma do homem viver diante de Deus senão no seu trabalho. Por isso que a reforma protestante ela vai produzir uma mudança social muito grande. A Igreja Católica até aquele momento estabeleceu o seguinte: existem aqueles que trabalham para Deus, que foram chamados para trabalhar para Deus, era o clero,
eram os padres, os bispos e todos aqueles outros envolvidos, os cardeais, arcebispos, papa, todos envolvidos no serviço da igreja. Esses tinham uma profissão celestial, digna, foram chamados para o Senhor. E todos os outros trabalhos eram apenas meros meios de sobrevivência, porque não havia dignidade divina nesses trabalhos, já que eles não trabalhavam para o Senhor. E a reforma vem dizer o contrário, diz, não, o trabalho como realidade para o homem é um princípio absoluto de Deus. Se o homem foi chamado para trabalhar diante de Deus, ele vive diante de Deus e foi chamado para trabalhar, todo trabalho tem sua dignidade. E todo trabalho, quando eu digo todo, é claro que a gente está colocando todo trabalho honesto, todo trabalho saudável, né, nesse sentido. Todo esse trabalho, o job não é um trabalho honesto, tá? Então, só para deixar ilustrado aqui. Então, todo trabalho honesto, todo trabalho onde há um trabalho saudável, esse trabalho é um trabalho onde você trabalha para a glória de Deus. Deus é glorificado em cada profissão, porque o trabalho possui dignidade, porque foi estabelecido pelo próprio Senhor para o homem. O homem foi criado e a primeira função do homem é trabalhar. Não tem outra função antes. Deus cria o homem, toma o homem pela mão, dá descanso para suas preocupações. É por isso que hoje o trabalho para nós é tão enfadonho, por causa do pecado, que a gente perdeu esse descanso da nossa alma, que era fruto ali da presença de Deus e do governo de Deus. A gente perde isso, então o trabalho se torna para nós cansativo, enfadonho, ruim em alguns aspectos. Mas ele não tinha esse aspecto. O aspecto do descanso da alma existia, e o homem tinha trabalho como missão. E no trabalho do homem, no cultivar o jardim, Deus era glorificado. E no exercício da sua profissão, Deus é glorificado também. Isso é algo importante para a gente pensar, irmãos. Nós não podemos negligenciar os absolutos. Existem sim muitos absolutos. Não caia nesse engodo de relativizar a realidade, porque ela não é relativa. O relativismo é um discurso político. Ele é um discurso que serve a muitas pessoas politicamente, economicamente, mas ele não serve para a nossa alma. Ele só produz malefícios à nossa alma. O que produz benefícios à nossa alma é nós nos submetermos aos absolutos de Deus. Existem absolutos e nós não podemos negligenciá-los. Em último lugar, a última aplicação que eu queria apresentar para você aqui é que nós não podemos negligenciar o governo soberano de Deus. O homem tenta o tempo todo se desvencilhar desse governo. É interessante que o Salmo de número 2 diz o seguinte, que os governantes, os governos do mundo tentam quebrar as algemas, como se Deus tivesse, como se a soberania de Deus e o governo de Deus fossem algemas para os poderes humanos. E são. O homem tem poder limitado pelo governo de Deus. O homem só pode fazer aquilo que o Senhor concede a ele que faça. E que os homens ficam tentando quebrar de si essas algemas, e diz que dos altos céus o Senhor se ri deles. Porque esse é o desejo do homem o tempo todo. E quanto mais poderoso, maior há o desejo no coração do homem de se livrar, de se desvencilhar da soberania e do governo de Deus. Nós não podemos negligenciar. Perceba o seguinte: tudo aconteceu como Deus decidiu. Ainda que Deus tenha em sua graça concedido o paraíso a Adão, Ele impôs regras, Ele impôs a lei. E independente do que pensava, do que desejava ou do que fazia Adão, essa lei que governava e governou a sua vida. Você entende que Adão decidiu discordar da ordem de Deus? Porque a desobediência nada mais é do que uma discordância. Não concordo com isso, eu vou fazer de outro jeito. Não é assim que a gente faz na vida? A gente recebe orientações, ordens e diz, não quero fazer assim, não vou fazer assim, vou fazer de outro jeito.
E ainda que isso tenha consequências, às vezes elas são pequenas, às vezes elas são maiores, mas nós arcamos com elas porque nós decidimos discordar e fazer de outro jeito. Adão fez isso aqui. Adão disse: não, Senhor, a sua ordem é essa, mas eu vou decidir fazer dessa outra forma. E aí parece que Adão tem o governo. Só que ao final da história, o que nós aprendemos? Que Adão não tinha governo nenhum, porque a consequência que ele recebe da sua desobediência é exatamente o que Deus disse que ia fazer. Então quem esteve no controle o tempo todo foi Deus. E nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Quem governa todas as coisas é Deus. Nossos olhos nos iludem, porque nós vemos, quem vive no Brasil então, tem uma dificuldade enorme de entender a soberania de Deus. Nós temos outro soberano. O nosso soberano não é divino, ele é careca. É outro soberano que a gente tem no nosso país. É ele, outra pessoa manda no nosso país. É isso que os nossos olhos veem. Mas nós não podemos esquecer o que as Escrituras ensinam, irmãos, que ainda que Deus conceda esses poderes aos homens, há um limite para esses poderes, e há um momento em que Deus se levanta para colocar todas as coisas no lugar. Lembre-se que uma cena muito maior do que qualquer uma que a gente vive no nosso país era, por exemplo, Jesus diante de Pilatos. Pilatos tinha em suas mãos ali o poder de vida e morte. E Pilatos começa a questionar Jesus, e Jesus se cala. E qual é a resposta de Pilatos? Você não vai me responder nada? Eu tenho o poder de te libertar ou de te mandar matar. E qual é a resposta de Jesus para ele? Nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido concedido. O que Jesus está dizendo ali é: você acha que você tem poder de vida e morte sobre mim, mas você não tem. Você tem o poder que Deus te conceder ter, até o momento que Deus te conceder ter. Tanto que as Escrituras dizem o quê? Que Jesus, ninguém matou Jesus, que Jesus entrega o seu Espírito, que Jesus se entrega voluntariamente em obediência ao Pai. O Pai havia determinado aquela morte, não é Pilatos. Pilatos é apenas um instrumento que realiza o que Deus já havia estabelecido fazer. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. Eu olho para a nossa nação e só consigo ver um Deus disciplinando essa nação. Um Deus que está tomando essa nação e transformando essa nação numa nação que está respondendo pelos seus inúmeros e incontáveis pecados. Mas eu não sei se isso vai um dia ficar claro, se isso vai se mostrar real, ou se isso é apenas a minha percepção errônea. Mas o fato é que eu não tenho nenhuma dúvida de que quem governa sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa nação é o nosso Deus. E quando a gente fala sobre governar, a gente está falando sobre governar plenamente. Ele não governa limitadamente, como qualquer governante humano que nós temos. Ele governa plenamente. Aquilo que ele estabelece e decide é aquilo que vai acontecer. Não negligencie isso, porque no final de toda essa história nós aprendemos que quem esteve no controle o tempo todo foi Deus. Mesmo na desobediência de Adão, Deus permaneceu tendo o controle. Adão tomou a decisão de sair debaixo desse governo e sofreu as consequências por causa disso. Mas todo o mundo e toda a terra, inclusive Adão, sempre permaneceram debaixo do que Deus decidiu fazer e do que Deus quis fazer. Nunca alguém, nem circunstância alguma, pôde impedir Deus de fazer o que Ele quisesse. E se você entender isso e crer nisso, você vai olhar para a sua vida como um trabalhar de Deus para moldar você, como um trabalhar de Deus para transformar você em quem Ele quer que você seja. Não numa vítima da circunstância ou de tudo que está acontecendo, não em alguém que tem um fardo grande de sofrimento, mas em alguém que Deus está trabalhando, alguém que Deus tem moldado, que Deus tem sustentado e que Deus não vai parar de trabalhar enquanto Ele não te tornar semelhante a Jesus. Deus é quem governa soberanamente a nossa vida, a nossa existência e todas as coisas que existem ao nosso redor.
E glória a Deus por isso, porque nós estamos em boas mãos, estamos debaixo do governo de alguém que é plenamente poderoso, sábio, santo, e que sabe e pode fazer tudo aquilo que precisa ser feito para o melhor da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua bondade, te louvamos por tua palavra, te louvamos por aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado a todo tempo e pelo teu governo e soberania sobre nós. Ajuda-nos, Deus, a confiar no Senhor e somente no Senhor. Que esse relato da criação, que parece às vezes tão distante de nós, possa nos motivar a confiar sempre na tua bondade, a confiar sempre nos teus absolutos e a confiar sempre no teu governo soberano, para que nossa alma possa descansar, sabendo que o Senhor é aquele que tem poder para realizar todas as coisas, para a glória do teu próprio nome. Amém. Amém.